pela sua rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. Está no ar com você mais um programa Cabeça para Cima, sempre trazendo para você temas que orientam, informam, mas também que edificam a sua vida. Como o tema de hoje, por exemplo. Hoje nós vamos falar sobre caridade. Caridade que pode ser definida como um ato, uma ação praticada em favor de alguém, visando beneficiar, visando o bem-estar dessa outra pessoa, sem que se espere absolutamente nada em troca. Aliás, a Bíblia nos ensina que é impossível agradar a Deus se não amarmos o nosso próximo e buscarmos servi-lo. Ela diz mais, né? Amar ao próximo é um mandamento do nosso Pai e que é um mandamento com promessa. Será que nós, cristãos, temos sido caridosos? Temos praticado esse amor e a caridade? É o tema do Cabeça para Cima de hoje com você. Caridade. Você vai conhecer projetos que buscam praticar esse amor e essa caridade. Veja o nosso informativo e participa conosco. Caridade é um sentimento ou uma ação altruísta de ajuda a alguém sem busca de qualquer recompensa. Essa prática é notável indicador de elevação moral e uma das ações que mais caracterizam a essência boa do ser humano, sendo, em alguns casos, chamada de ajuda humanitária. O cristianismo afirma que caridade é o amar ao próximo como a si mesmo. A vida de Cristo expressa seu amor por todas as pessoas, se entregando pela humanidade. Caridade é o puro amor que o Salvador Jesus Cristo tem. As Escrituras dizem que ela vem do coração puro. É possível ter esse amor quando, de coração, expressamos preocupação e solidariedade genuínas por todos os nossos irmãos. A Bíblia ensina que caridade consiste em ajudar os necessitados, sejam eles nossos amigos ou não. Mesmo que cuidem deles, se não tiverem compaixão, não terão caridade. Uma forma de tornar-se caridoso é estudar a vida de Jesus Cristo e guardar seus mandamentos. É preciso ver o que ele fez em certas situações e fazer as mesmas coisas quando se estiver passando por algo semelhante. Isso aí, você já viu o nosso informativo, ele confirma conceitos que a gente quer desenvolver aqui hoje. E é isso, a gente vai conversar com você sobre caridade. E para embasar o que a gente vai falar, queremos apresentar para vocês também gente que tem agido, que tem atuado, que tem levado esse amor de Cristo até os nossos irmãos, até pessoas necessitadas. Recebo aqui no estúdio o pastor André Santana, ele que é pastor da Igreja Batista em Redenção. Ele também é psicólogo e participa do projeto Vieira Viva, que atende comunidades carentes. Muito obrigada, pastor, por estar aqui com a gente. Um prazer estar aqui com vocês, participando desse momento tão significativo em que a gente pode refletir sobre um tema tão necessário para a vida da comunidade da fé. Pois é, será que a gente está deixando de ser caridoso, pastor? O ser humano está esquecendo a caridade? Me parece que a gente tem uma inclinação no momento social que a gente vive, sob o efeito de elementos tão importantes para o mundo como a globalização, de um retorno cada vez mais importante para si mesmo, não é? E essa preocupação exacerbada com os seus alvos, os seus objetivos, aquilo que você quer para si, o seu próprio bem-estar, acaba por fazer, às vezes, a gente perceber o outro não como um companheiro de jornada, mas tantas vezes como um adversário que impede a gente de chegar onde queremos. Verdade, isso aí. Também acho, viu, que é um sentimento forte, a individualidade, né, que aparece nos dias de hoje. Mas por isso mesmo que a gente quer falar hoje sobre o outro, um pouquinho mais sobre o outro. Também conosco a Davina Cardoso. Davina, ela já tem estado aqui com a gente em outros momentos, ela que é assistente social, também pastora da Igreja Betânia, Igreja Batista Betânia aqui no Rio de Janeiro. Ela também é presidente da ONG Centro de Cidadania e Atividades Sociais. Obrigada por responder sempre aos nossos convites, viu? Eu que agradeço. É uma excelente oportunidade da gente estar compartilhando e aprendendo, né? Aprendendo um com o outro. Acho que vai ser um momento muito frutífero, eu acredito que sim. Você também tem um pouco esse sentimento, Davina, ou não, de que o ser humano ele anda muito individualista, olhando para o seu próprio umbigo? Ele está muito individualista, sim, mas ele não está deixando de exercer essa caridade, né? Essa doação, sendo que a motivação
é muito mais para se sentir confortável pelo que a vida tem imposto hoje, do que fazer com que o outro cresça. Eu acho que o mais importante nesse processo de doação, nesse processo de caridade, dentro da minha visão, é aquilo que Jesus, quando fala que vocês farão obras maiores. Né? E também quando João Batista fala, né, que eu diminua para que ele cresça. É a gente olhar para o outro e achar que o que eu estou fazendo por ele vai fazer com que ele cresça. Essa visão, ela hoje ela anda distorcida. Mas eu acredito também que nós que trabalhamos com isso, temos que estar atento a isso. Para poder trabalhar, ajudar esse outro, que já tem o altruísmo, ele quer fazer. Só que ele não sabe que é inconsciente. Então, nós que trabalhamos com isso, estamos atentos a isso, a ajudar o outro a entender que a doação dele é para que o outro cresça. E muitas vezes o outro pode vir a ser melhor do que ele próprio. E esse processo aqui é um processo que a gente tem que trabalhar. Verdade, isso aí. Gente, completa o nosso time de hoje o Gustavo Martins. O Gustavo é seminarista e ele também trabalha no projeto Vieira Viva. Obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer, muito enorme estar aqui, muito bom poder participar desse momento. E eu completo a fala dos meus amigos dizendo que a gente substituiu a palavra caridade pela palavra amor. A caridade se tornou o amor na prática, né? Só que amor, é prático, não tem como mudar isso. E como cristãos a gente tem que lembrar do exemplo maior que é Cristo, que que era um verbo que se fez carne, que se materializou, que esteve entre nós. E o que me parece é que a gente usa essa palavra amor no contexto só da fala. E a gente acaba não agindo. E aí para substituir o amor a gente usa a caridade. Acho que a gente deve... Caridade é um conceito importante, mas eu gosto de pensar isso como amor. Eu acho também, concordo com você, porque eu acho que todo ato de caridade, né, tudo que a gente faz para o bem do outro, é de fato um ato de amor. Né? Eu acho que ele é embasado, ele é o motor disso, é o amor pelo próximo, esse amor que o nosso mestre determinou. Né? Ele diz que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é o primeiro mandamento. Né? E é um mandamento com promessa. Pastor, o que é isso de mandamento com promessa? Eu acho que a ideia, Celeste já facilitou a minha vida para a gente começar a conversa, né? Parece que a ideia do amor ao próximo, né, dessa expressão do cuidado, talvez exija da gente, Celeste, um retorno à própria ideia dos mandamentos. Curiosamente, os mandamentos, os 10 mandamentos, eles podem ser divididos assim, né? Os primeiros mandamentos, eles falam, os 4 primeiros mandamentos sobre a relação com Deus e os 6 mandamentos seguintes sobre a relação com o outro. Esses mandamentos que dizem sobre a relação com o outro falam sempre do desdobramento. A questão da promessa diz da potencialidade daquilo que a gente faz, em como isso pode florescer. Me parece que o cuidado com o outro, sobretudo, é uma experiência que produz florescimento na experiência. Eu gosto de lembrar que simplesmente resolver a questão de amor ou caridade, depende do uso do termo que a gente faz, e gosto da fala do Rubem Alves, que afirma que as palavras são como bolso, depende do que a gente coloca lá dentro. Né? Então, amor, caridade, depende do que a gente impõe nesse conceito, do que a gente alimenta disso. Eu gosto de lembrar, por exemplo, da experiência do Caim. Caim e Abel, 2 irmãos, e vale lembrar, Caim, o autor do primeiro assassinato da história bíblica, ele é religioso. Ele é alguém que vai ao altar, ele leva a oferta, Deus fala com ele. No entanto, a religiosidade do Caim não produz vida, ela produz morte. Quem sabe o grande desafio desse mandamento com promessa é que nossa espiritualidade possa florescer em outras coisas. E essa é a promessa bíblica. Perfeito. Existe uma forma correta de fazer caridade? Não, eu não acredito que... perdão, pode falar. Eu não acredito que tenha uma forma correta. Eu acho que depende daquilo que, naquele momento, você está percebendo, ou que, se você não está percebendo, aquilo está acontecendo. Você pode fazer através, vamos dizer, de uma doação financeira. Você pode até fazer.
Agora, qual é a forma correta de você utilizar essa doação financeira? E eu vou usar um exemplo aqui do colega, né, do Gustavo. Esse projeto dele, por exemplo, ele foi numa situação emergencial. Eles foram lá, houve aquele desabamento, não é? Aquela enchente, aquele desmoronamento. Eles foram lá de uma situação emergente. Ele foi lá para ajudar aquelas famílias, ele foi lá levar alimento, eu acredito que tenha sido isso, levar roupa. Foi esse o objetivo que ele foi. Quando ele chegou lá, ele sanou aquela situação, por isso que a gente, voltando à pergunta, se existe ação... forma correta. Uma forma correta, né? Ele foi com uma intenção, chegou lá, supriu aquela necessidade, só que, me permita falar, porque a gente estava conversando aqui, eu fiquei impactada com aquilo que ele falou, apesar de eu já conhecer o projeto. Ele chegou lá, ele viu, depois que sanou a dificuldade, ele viu que teria que ter mais. Aquela situação, ela teria que ter um desdobramento. Aquelas famílias, elas teriam que ter um meio de subsistência, até porque a igreja não poderia, ou as doações poderiam não vir sempre. Então, vamos pegar então essa situação, vamos ver o que há de riqueza e vamos trabalhar um outro braço, né? E aí, o que acontece? Eles criaram o Vieira, que é que é a questão da agricultura, que hoje é uma agricultura de subsistência e já mudou a mentalidade daquelas pessoas. Você entende quando a gente fala que não existe ação de forma correta? Você vai com uma intenção, mas você tem que estar aberto. Aí é uma discussão da igreja. Você tem que estar aberto para qual é a necessidade, a sua visão de ação social, a sua visão de doação é diferente da visão daquilo que está lá. Existe uma cultura. De repente eu posso achar que, não, eu acho que eu teria que ficar doando, ou então essas famílias precisam de uma casa, tá, mas e aí? E o desdobramento disso? Essa é a visão que a gente precisa ter, essa mente aberta e respeitar aquela demanda cultural, não é? Qual é a melhor coisa? Foi a agricultura, porque é o que eles estão lá. Essa sensibilidade é que eu acho de uma preciosidade da gente perceber isso. Portanto, não é o meu querer, não é o meu achar. Algumas características que você já coloca aí para uma ação de caridade é olhar a necessidade do outro, buscar atender essa necessidade, respeitar, né? A forma dessa pessoa, desse grupo de pessoas ser, a cultura, como você sinalizou. Exatamente. Você ia falar. O exemplo bom para essa questão é a parábola do bom samaritano, né? A gente está numa caminhada e nessa caminhada tem pessoas. E muitas dessas pessoas precisam de ajuda. Então não tem como a gente continuar caminhando sabendo que existem pessoas que estão sofrendo. Então a gente tem que ser de alguma forma ser impactado por isso. Isso tem que comover o nosso coração. E quando a gente sente essa dor do outro, se a gente não faz nada com isso que a gente sente, e se a gente não faz nada pelo outro, não se sente como o outro, então acho meio difícil a gente dizer que é cristão primeiramente. E aí atender aquela necessidade, que é a questão do assistencialismo. Ele pegou o rapaz, ele cuidou do rapaz, ele levou para uma hospedaria e ele se preocupou com o depois. Ele ainda falou pro rapaz da hospedagem, se ele tiver alguma necessidade, você pode dar depois eu envio o dinheiro. Então, acho que é meio isso. Ela já comentou basicamente o que aconteceu, questão da tragédia, eu estive lá... Eu vou pedir para a gente daqui a pouquinho falar sobre o seu projeto. Eu quero conhecer, então. Eu nem entrei no mérito, deixei o pessoal aí curioso, né? Mas daqui a pouco eu quero que você conte melhor o que é o projeto, né? Como é que vocês atuaram e trabalharam nele, né? Eu penso, e para mim, algo que pode definir a forma, né, da gente fazer qualquer coisa, praticar a caridade, está lá em Coríntios 13, quando ali, né, a Bíblia nos ensina que ainda que eu falasse a língua dos santos e dos anjos, mas se eu não tivesse amor, eu seria como um metal que soa, né, que só faz barulho, como o símbolo que retine, quer dizer, só faz barulho, né, mas não faz nada de concreto. Então, o amor é, mais uma vez, algo que define muito bem
as ações da gente e vão trazer significado àquilo que a gente vai fazer, né? Eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalo, aqui de vez em quando a gente tem que dar uma paradinha. Paramos, mas voltamos já já para continuar conversando com vocês e conhecendo, de fato, os trabalhos de vocês. Tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima.